Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Romero e hoje nós vamos tratar do tema anorexia, bulimia, vigorexia e outros distúrbios alimentares, certo? Primeiramente, vamos levantar o tema aqui, o que é o belo? Bem, não é esse tipo de belo que eu estou falando, tá? A questão da beleza é uma questão muito relativa, porque o que é belo para mim, o que é bonito para mim, talvez não seja tão bonito para você. E o que é bonito para você, talvez não seja tão bonito para mim. Sendo que hoje nos é imposto um padrão de beleza que nós acabamos tendo que aceitar, de certa maneira. Nós abrimos as revistas, abrimos os sites, as redes sociais, ligamos a TV e sempre tem um padrão que nos é imposto, que nos é colocado. Será que sempre o padrão de beleza que nós temos hoje, será que ele sempre foi assim? É o que nós vamos ver nessa aula. Então, pessoal, a primeira estátua que foi achada é dessa Vênus de Willendorf, tem 28 mil anos. Ela era usada em rituais de fertilidade. Você pode ver aqui que o padrão de beleza dela é bem parecido com os de hoje, só que não, né? É bem diferente. Ela tem os seios grandes, tem a cintura larga e é bem diferente. Essa aqui seria o primeiro padrão de beleza que nós teríamos história, certo? Com o passar do tempo, o padrão de beleza foi mudando. A Grécia, 1200 anos antes de Cristo, os homens, as crianças já eram desde criança, elas já estavam nos ginásios treinando para serem soldados. Então, lá surge o primeiro conceito de ginástica, né, que é a arte de exercitar o corpo nu. Então, o padrão de beleza dos gregos era o corpo bem definido, não eram esses homens musculosos como hoje, mas era um corpo bem musculoso, assim, bem definido, né? E as mulheres, elas tinham as suas curvas preservadas, tá? O quadril largo, porque elas tinham que ser parideiras, gerar filhos para que a Grécia tivesse mais guerreiros, de preferência meninos, ok? O Império Romano não ficou muito diferente disso aqui, né, da Grécia. E os homens também, o retrato dos homens de Roma, né, também eram soldados. Lembra que tinha o Império todo, e precisavam de homens para trabalhar como soldados do Império Romano. Então eles também tinham essa questão da figura masculina como sendo uma figura musculosa, vamos dizer assim, não obesa. E as mulheres, eu não tenho uma foto aqui, mas provavelmente as mulheres seguiam o mesmo padrão das gregas. Elas serviam apenas para ser reprodutoras. Então, se ela tivesse o quadril largo, tivesse umas curvas assim mais acentuadas, esse talvez fosse o padrão de beleza daquele período. Com o passar do tempo, na Idade Média, o padrão de beleza ele deixa de ser dos corpos, principalmente do feminino, aquele padrão onde aparecia algumas partes do corpo feminino, para tratar apenas dessa questão sacra, né? Lembra que a igreja católica, ela que dominava naquela época. Então todo esse padrão de beleza, ele de certa forma foi imposto pela igreja católica e sempre era voltado para o divino, para as coisas do céu, para as santas, para os santos. Então eles eram sempre muito cobertos dos pés à cabeça, não aparecia praticamente parte nenhuma do corpo sem ser o rosto, né? Até as mulheres usavam véus, usavam túnicas e só aparecia o rosto, e a arte, né, só retratava mesmo essa questão sacra. Então o padrão de beleza, de certa forma, era retratado de uma maneira diferente da Grécia clássica, dos romanos. Só que com o Renascimento, eles retomam aquele padrão de beleza grego, certo? E aí aparecem figuras femininas, elas sempre um pouco cheinhas, né, em relação ao padrão de beleza que a gente tem hoje, né? Então foi assim que foi mudando com o passar do tempo. E nos anos 20, as mulheres elas tomaram um padrão um pouco diferente do que nós temos hoje. Elas tinham um corpo meio que cilíndrico, não apareciam muitas curvas dela. Inclusive algumas tinham que usar, né, algumas para prender os seios, para não ficarem
muito sobressalentes, vamos dizer assim. Então elas acabavam amarrando aqui nessa região para elas ficarem de uma forma meio que cilíndrica. Aqui nessa imagem aqui dessa atriz que retratava numa novela dos anos 20, a gente vê mais ou menos que não tinha nem curva nenhuma. Essa aqui é uma foto da época e poucas curvas também eram valorizadas. Esse era o padrão de beleza dos anos 20. Nos anos 80 e 90, né, até os dias atuais, houveram bastante mudanças nessa questão do padrão de beleza. Então as atrizes, elas ditavam o que era o padrão de beleza, o que era bonito, o que não é bonito. E as supermodelos começaram ali. E aí eu pergunto para vocês, deixo a pergunta no ar. Será que o que temos hoje de distúrbios, né, quando se trata de alimentação, será que esses padrões que nos foram impostos com o passar dos anos, até chegar nos dias atuais, será que eles têm influência sim ou não? Será que em 1600 ou 1700, será que existia algum problema desse tipo, como anorexia, como bulimia? Talvez não houvessem, né? Provavelmente não existia. Então, é uma doença moderna e está relacionada totalmente com o padrão de beleza que tantas pessoas querem alcançar hoje em dia, custe o que custar. Então, nos dias atuais, a gente viu, né, com o passar do tempo, o padrão de beleza vai sendo modificado. Com os dias atuais, para muitas pessoas, o belo, né, a beleza do homem seria essa aqui. É isso aqui que é um corpo de um homem bonito. E esse aqui seria o corpo de uma mulher bonita. Ou, quando não, muito magras, né? Aquelas supermodelos que têm um corpo magérrimo. Então, são padrões que são impostos a cada momento. Toda hora que a gente liga a TV ou abre uma rede social, a gente se depara com uma imagem mais ou menos assim. Então, para a gente começar a falar dos distúrbios alimentares, vamos falar um pouco da anorexia, tá? Que é a primeira que a gente vai ver. Você conhece alguém que tem anorexia? Quais são as consequências da anorexia? Como a gente pode tratar a anorexia? E como reconhecer um anoréxico, certo? Então, pessoal, o que é anorexia? A anorexia é um distúrbio psicológico que está relacionado com a autoimagem, com a nossa autoimagem. As pessoas olham no espelho, mesmo sendo muito magras, elas não conseguem se ver como elas são. Elas sempre se olham na perspectiva de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Então elas sempre acham que precisam emagrecer mais e mais e mais. Ele é resultado de uma preocupação exagerada. Então, assim, não é uma preocupação. Não, tudo bem você se preocupar com o seu peso, mas é uma preocupação exagerada e pode levar a problemas psiquiátricos graves. Então, na maioria das vezes, quem é acometido desse problema, desse distúrbio psicológico, são pessoas do sexo feminino, ok? Alguns problemas que a anorexia pode trazer para as pessoas. Porque assim, não é só o problema de emagrecer. A pessoa pode chegar até a morte. Então, são problemas cardíacos que vêm junto, hipotensão arterial, a pressão da pessoa fica mais baixa, problemas nos rins, deterioração do tecido muscular. Obviamente, a pessoa não se alimenta, acontece a proteólise, ou seja, a proteína muscular ela é quebrada e é usada como uma fonte de energia, já que a pessoa não está consumindo energia. Então o corpo vai começar a tratar de gastar a energia que ele tem. Qual é a fonte de energia que sobra? Gordura e músculos. Então a pessoa passa muito tempo com a restrição alimentar e aí acaba acontecendo essa perda de massa muscular. Perda de massa óssea também. Falta de menstruação, desnutrição, desidratação, fadiga, fraqueza e tonturas. São alguns problemas causados pela anorexia. E como é que a gente pode tratar a anorexia? A gente pode tratar a anorexia, na verdade não é a gente que vai tratar, o anoréxico tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, e aí vai receber medicamentos, antidepressivos, né? Aí quem vai passar é o médico, o tratamento, mas ele tem que buscar ajuda médica. Então eu trouxe aqui algumas fotos de algumas moças aqui, certo? Elas se olham no espelho, né? E
ainda se acham obesas, tem que perder mais peso, tem que perder mais peso, mais peso, mais peso. E quando vão ver, às vezes é muito tarde para sair dessa situação, infelizmente. Tem mais fotos aqui, ó. Modelos aqui, retratando modelos super magras. Então esse é um padrão de beleza que está sendo imposto. Ora, se você não for magra, você é feia, você está fora do padrão. E muita gente acaba caindo nessa, né? E acaba desenvolvendo esse distúrbio psicológico. Bulimia, diferente da anorexia, que a pessoa não come nada, a bulimia a pessoa come muito, tá? Então vamos antes perguntar algumas coisas para vocês. Você sabe o que é bulimia? Você conhece alguém que tenha bulimia, algum bulímico? Como ela se manifesta? Como saber se alguém tem bulimia? E qual o tratamento? Já vou adiantar aqui que o tratamento para bulimia é o mesmo da anorexia, tá? Psicólogo, psiquiátrico. Então a pessoa tem que ir no psiquiatra, no médico e se tratar, se cuidar, porque é um problema psicológico. Então não é simplesmente a força de vontade. A pessoa não está naquela situação porque ela quer, ela tem um distúrbio psicológico. Então, pessoal, a bulimia é um distúrbio alimentar também, só que ela aparece muitas vezes depois da anorexia, a pessoa era anoréxica, e aí se tratou e de repente começou a comer exageradamente, come muito, 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 se sente culpado e vai lá e provoca o vômito, certo? É isso que acontece. Então as pessoas que têm anorexia, que têm bulimia, elas têm um desequilíbrio nos fluidos corporais, né? Os dentes dela começam a perder o esmalte e aí apodrece, tá? Por quê? Porque a pessoa vomita muitas vezes, então todo aquele suco gástrico vai acabar corroendo, de certa maneira, o esmalte e vai prejudicar a dentição da pessoa. Tem feridas no estômago e na garganta, tá? Por conta de estar provocando sempre esse vômito. Alguns ficam dependentes de laxante, que nada mais, nada menos é para evacuar o mais rápido possível, para aquela comida não ser absorvida. E tem inchaço e infecção nas glândulas salivares. Então eu coloquei algumas imagens aqui só para ilustrar. A pessoa come compulsivamente, come muito, 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 muito. Tipo, o cara se esconde atrás do prato, fica lá escondido, come muito. Aí sente culpa e fala assim, eita, agora eu preciso botar isso tudo para fora. Corre no banheiro, provoca o vômito, tá? Um dos sinais que a pessoa tem é esse sinalzinho aqui na mão. A pessoa coloca o dedo na boca e acaba ferindo. Tanto que coloca, acaba formando um calo aqui, assim, uma espécie de calo aqui nas costas, no dorso da mão. Certo? Aqui está a imagem dos dentes de provavelmente uma pessoa que tem bulimia, por conta de provocar tanto vômito, acaba prejudicando aqui a dentição também. Vigorexia. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A gente vai falar de um monte de problemas psicológicos relacionados com a imagem corporal, né? Com a alimentação, distúrbios alimentares, né? Então, a vigorexia, ela é o contrário da anorexia. Não que a pessoa seja obesa e se ache magro, mas que a pessoa treina, fica muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, e acaba olhando no espelho e se acha magro ainda, não consegue se ver muito forte. Você conhece alguém que tem anorexia, que tenha vigorexia? Ou síndrome de Adonis? Também pode ser chamado de síndrome de Adonis. E quais as consequências da vigorexia? Vamos ver isso agora também. Então, é uma obsessão. A pessoa fica obcecada. Tudo bem você querer ser forte, não tem problema nenhum. Mas a pessoa fica obcecada de uma maneira que a pessoa busca treinar o tempo todo. A pessoa fica o tempo todo treinando em excesso, ficando horas e mais horas treinando, porque quer ficar forte a todo custo. Eu quero ficar musculoso, não estou ficando forte. Se olha no espelho e se acha magro ainda, tá? Essa obsessão faz o quê? Com que a pessoa dedique muito tempo à atividade física, podendo inclusive resultar em quadros depressivos. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: as pessoas começam a usar substâncias para ficarem, entre aspas, mais fortes, né? Aumentar a massa, o tamanho do músculo. Então tem várias substâncias que as pessoas usam, né? Isso é o tema da próxima aula,
que é sobre anabolizantes e outras substâncias que não são anabolizantes, que acabam prejudicando bastante a saúde do indivíduo, que a gente vai ver na próxima aula, no próximo encontro, tá? Ok? Alguns problemas causados pela vigorexia. Então, a distorção da autoimagem, a pessoa não consegue se enxergar do jeito que ela é, mas se enxerga sempre na visão de uma terceira pessoa, como se eu tivesse, eita, o cara tá me vendo, mas eu tô fino, eu tô magro, eu preciso ficar mais forte. Sente dor muscular por conta da questão do treinamento, da sobrecarga, né? Algumas vezes acabam lesionando as articulações e os músculos por conta do excesso de treino. Passa a usar anabolizantes como uma forma de sair daquele platô que ele criou, que ele não consegue sair daquele tamanho que ele está, ele quer ficar mais forte, então vai usar anabolizante. Começa a comer muita proteína, se sente cansado, irritado, fica insatisfeito e em muitos casos a pessoa acaba tendo depressão. Então essa é a terceira que a gente viu. A gente viu anorexia, que é, só revisando, anorexia, que é um problema psicológico na autoimagem, você vê seu corpo sempre bem acima do peso e a pessoa emagrecendo, e a pessoa se olha no espelho e se sente obesa. A bulimia, a pessoa come descontroladamente, depois provoca o vômito. E a vigorexia, a pessoa fica muito forte, mas mesmo assim não consegue se enxergar muito forte e acaba se prejudicando também, fazendo uso de anabolizantes, treinando em excesso e tendo algumas lesões, como por exemplo no músculo e nas articulações. Então tem algumas imagens aqui, ó, só para retratar um vigoréxico. O cara tá assim, mas na visão dele, ele é esse, cara, certo? Coloquei aqui um bodybuilding aqui, também só para ilustrar, são ilustrações. Pode acontecer com homens e com mulheres, tá? Na maioria das vezes são homens que são acometidos. Dificilmente você encontra uma mulher que quer ficar muito forte, muito musculosa. Mas homens é mais fácil de você encontrar. Outros distúrbios alimentares que a gente vai só conhecer aqui nessa aula, certo? Que são compulsão alimentar, pica ou alotriofagia, TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, ruminação, ortorexia, diabulimia, droncorexia, fatorexia, pregorexia, certo? Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar em tantos distúrbios alimentares assim, mas existem, tá? Eles são menos recorrentes do que a anorexia e bulimia, mas eles existem também. E é interessante a gente conhecer. Então vamos começar primeiro pela compulsão alimentar. Compulsão alimentar, como o nome já está dizendo, a pessoa come compulsivamente. Come sem culpa. Não é como o anorexo, que ele tem a compulsão alimentar, só que depois ele põe tudo para fora, que também é muito ruim. No caso da compulsão alimentar, a pessoa vai comendo e não consegue parar de comer, certo? A alotriofagia é um distúrbio alimentar que a pessoa come tudo que vê pela frente. Sabonete, pedra, barata, areia. Aqui tem uma radiografia, provavelmente o cara comeu colher. O cara come tudo é comestível. Esse é outro distúrbio alimentar. TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Acontece muito com crianças, né? Muitas crianças não querem comer legumes de jeito nenhum. Então, assim, é um transtorno alimentar, mas se for, muito severo, tem que ser tratado, né? Também com psicólogos, psiquiatras. A pessoa não come determinada comida de jeito nenhum. Ela evita. É um transtorno que a pessoa evita determinado tipo de comida a todo custo. Ruminação. A pessoa come, mastiga, engole, e depois ela vomita, fica na boca da pessoa, ela continua mastigando um pouquinho, engole de novo, e em alguns casos isso se repete várias e várias vezes, certo? Também, eu nunca conheci ninguém que tenha esse distúrbio, nem se eu conhecia eu não percebi, mas é isso que acontece, a pessoa rumina, ela mastiga, engole, depois põe de novo na boca e come de novo, e fica nesse ciclo. Ortorexia é quando a pessoa tem uma obsessão só por comida saudável. Não é que seja errado comer comida saudável, pelo contrário, faz muito bem. Mas aí quando chega num certo ponto que a pessoa fica com obsessão, não posso comer nada que seja calórico, a pessoa chega até aqui nessa foto que eu achei,
é o absurdo de ficar botando as calorias, colando calorias nos alimentos. Eita, isso aqui tem tantas calorias, isso aqui tem 20 calorias, isso aqui tem 30. Eu não posso comer mais de 30 agora. Então, assim, a pessoa fica numa paranoia de só comer coisas saudáveis o tempo todo. Então, assim, quando chega num certo ponto que a pessoa perde o controle disso aí, a pessoa tem que ser tratada. Porque, assim, tudo bem você querer comer saudável, mas, tipo, não pode comer nada fora do padrão. Também é um distúrbio alimentar, chamado ortorexia. Diabulimia. Pessoas que têm diabetes, né? Para não engordar, o que as pessoas fazem? Não tomam insulina. Para quê? Para a glicose não entrar nas células. E aí a pessoa não engorda, fica magro, emagrece, vamos dizer assim. Então, assim, é um distúrbio também. A pessoa descobriu que se eu não tomar a insulina, não vou engordar. Não vai ter o metabolismo, eu não vou engordar. Só que acontece, as pessoas podem ter uma hiperglicemia e ter um problema sério, né? Um problema grave de hiperglicemia. Então é muito perigoso isso aqui, certo? Druncorexia são pessoas, né, que acabam trocando alimentação por bebida. Você conhece alguém que tem isso aí? É diferente de quem tem problema com alcoolismo, tá? A pessoa é alcoólatra é uma coisa, mas ele se alimenta e tudo. No caso aqui, a pessoa tem um distúrbio, ele troca o alimento por bebida. Em vez de comer, ele vai beber. Só faz isso. Druncorexia também é um distúrbio alimentar. Diferente do alcoolismo. Para não confundir. Fatorexia ou gordorexia. Aí sim, é bem parecido com a anorexia inversa. A pessoa é obesa, ela está obesa aqui, ela olha no espelho, mas se acha super magra. Ela está aqui nesse padrão e vai, se olha e se acha magra, certo? Só que, o que acontece? Muitos casos a pessoa só vem descobrir quando já é tarde demais. E não é um problema ser obeso, não tem problema nenhum em relação à questão estética. Não tem problema nenhum. A grande questão é quais as doenças que vêm junto com a obesidade, né? Por exemplo, a pessoa tem resistência à insulina, pode desenvolver diabetes, hipertensão, dislipidemia, várias outras doenças que vêm junto com a obesidade. A questão do corpo ser maior ou menor não tem problema nenhum. A questão do belo, como eu comecei a falar na aula, isso é independente, cada um tem o seu gosto, seja feliz. Mas aí é a questão toda da saúde, né? Então, a pessoa está muito acima do peso e se acha magra. Teve uma mulher que acabou descobrindo quando foi ao médico. A médica falou, você está muito acima do peso. Ela, eu estou acima do peso? Nunca. Não, você está acima do peso. E ela não conseguia enxergar que estava acima do peso, porque ela olhava no espelho e se achava super magra. Fatorexia ou gordorexia. Mais uma para vocês conhecerem. E, por último, a pregorexia, que acontece na gravidez. Essa aqui é, pelo nome, talvez vocês não conhecessem, mas é bem famoso, porque as grávidas têm aqueles desejos de comer. Quero comer tijolo, quero comer, por exemplo, quero comer melancia com ovo misturado. Então são as comidas bem esquisitas, bem estranhas, né, pra gente, mas que elas têm esse desejo de se alimentar de forma diferente. Também é um distúrbio alimentar que acontece na gravidez. Então, pessoal, esses foram alguns dos distúrbios alimentares que existem aí, que eu consegui encontrar, né? Devem existir outros. E espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Ficam todo mundo com Deus. Até a próxima. Fui.